Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Chegando aqui com mais um conteúdo no canal Júlio Miguel Neto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito, muito obrigado, valeu pela moral e confiança. Antes de começar o conteúdo, claro, peço com muita humildade o seu like. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Deixe o hype, é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando, o canal do Júlio Miguel Neto todos os dias, de segunda a segunda. Domingo geralmente é um conteúdo, mas hoje teve informação, então a gente está aqui, obviamente, podemos dizer assim, é obrigado a chegar a informar a nação, então obviamente vai chegando, deixando o like aí, de segunda a sábado, sempre um conteúdo na parte da manhã e um conteúdo na parte da tarde, com muita informação. Você que não tem condições de acompanhar o nosso canal primário, que é a Rubro News TV, e participar daquela nossa resenha, das nossas lives de segunda a domingo, né? Você, então, fique aqui com a gente também no vídeo mais curto, mais informativo, beleza? Vamos lá, sem muitas delongas. Cara, vamos falar sobre informações importantes, né? Amanhã o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro às 21 horas, depois do jogo do Palmeiras, né? O Flamengo vai fechar a rodada, essa que é a terceira rodada, aliás, segunda rodada, é isso? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro do retorno, né? O Flamengo estreou domingo passado, vencendo a equipe do Internacional de Porto Alegre. Quarta-feira o negócio foi pela Libertadores. O Flamengo ganhou as 3 vezes contra a equipe gaúcha, que inclusive ontem enfrentou um time que hoje é o vice-líder do campeonato, está ali brigando com o Flamengo e o Palmeiras, que é o Cruzeiro, né? Ontem a equipe mineira venceu no Mineirão por 2-1 a equipe gaúcha, comandada por Roger Machado, né? Destaque belíssimo gol aí do Matheus Pereira e também do Caio Jorge, grande jogador Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vice é o uruguaio, o nosso uruguaio Arrascaeta do Mengão. Beleza? Então, Felipe Luiz tem algumas dúvidas, o Flamengo deve ir com uma equipe muito forte, ao contrário do que muita gente está falando, time totalmente reserva, o jogo contra o Grêmio é só no domingo que vem. Então, o Flamengo joga amanhã, segunda-feira, no Maracanã, e domingo também no Maracanã, vai estar estampando já a Betano, que é a nova patrocinadora da Master do Flamengo, notícia nossa confirmada. A Betano tem até sexta-feira, no dia 29, para depositar 85 milhões de reais. A notícia também depois foi repercutida pelo Benê Casagrande e ontem confirmado pelo meu amigo Thiago Lima, do Globo Esporte, né? O que fica muito claro é que a Betano vai ajudar, sim, caso o Flamengo consiga, nessa janela, no dia 2 de setembro, contratar um jogador emblemático, um jogador de porte, como informou o Lauro Jardim, mas não que ela vai pagar para contratar além dos 85 milhões. Fique claro, os 85 milhões é referente ao contrato de 40 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses 4 meses, a Betano vai estar como se fosse, podemos dizer assim, adiantando essa verba ao Flamengo, quitando o ano de 2025, e aí sim, a partir de janeiro de 26, vai pagar mensal, né? Parcelado a sua proporção mensal, a partir de janeiro de 26 até dezembro de 28, contrato de 40 meses. Mas a Betano, ela até topa ajudar a pagar o salário, não contratar o atleta. Só para deixar claro, muita gente estava me perguntando isso nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, no X, então a gente está aqui orientando você, torcedor do Flamengo, beleza? Então o Flamengo amanhã enfrenta o Vitória, a provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. No meio-campo, a grande situação é essa, é a grande dúvida dele. Jorginho joga, Arrasca joga, mas quem seria o substituto, ou então o companheiro, melhor dizendo, do ítalo brasileiro Jorginho? Muitas pessoas acham que Dela Cruz deve começar o jogo, Everton Araújo deve jogar? Acho que não, perderam um pouco de espaço, mas a dúvida ali está entre Saúl e Dela Cruz, com Arrasca fechando a meiuca. Na frente, Samuel Lino deve ser preservado, Cebolinha aparece como, podemos dizer assim, o mais provável para jogar pelo lado esquerdo. No lado direito, Plata e Luiz Araújo brigam por uma posição, mas o Gonzalo Plata deve ser mantido. E na frente, Pedro Guilherme. Esse é o time do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Jorginho, Dela Cruz ou Saúl ou Dela Cruz e Arrascaeta. E na frente, Plata, Everton, Cebolinha e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo amanhã para enfrentar a equipe do Vitória da Bahia. Ok? Além disso, vamos falar também sobre o mercado da bola. O Flamengo que começa a movimentar as saídas, né? O mercado da janela está fechando, né, galera? Dia 2 de setembro, terça que vem, se encerra a janela. Como eu falei, dia 31 é a estreia da Betano como patrocinadora master do Flamengo no domingo, dia 1º e 2º. No dia 2, terça-feira de setembro, né, vai estar se encerrando a janela para negociação de atletas. E o Flamengo espera ainda
contar com saídas do elenco. Matheus Gonçalves ontem pode ter feito a sua despedida. E, inclusive, tem uma reunião agendada essa semana com seu empresário, Giuliano Bertolucci, e com o diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, para definir a saída ou não. A tendência é que, de fato, ele vá para o CSKA Moscou da Rússia, embora Bertolucci ainda tente outras situações envolvendo o jogador, que não deve permanecer no futebol brasileiro. O Flamengo não tem a intenção de facilitar as negociações, ele quase teve para ir para o Cruzeiro e o RB Bragantino, mas o BAP deu uma travada, principalmente na negociação com o Cruzeiro, que está concorrendo ao Flamengo pelo título brasileiro, ali na corrida pelo título nacional, e também pelos valores apresentados, 3,5 milhões por 50%, muito baixo, avaliado pelo atual presidente do clube, né? Então a negociação, ela voltou. Além disso, vamos analisar todas as prováveis saídas. Matheus Gonçalves, então, como a gente falou, é muito possível que vá para o CSKA Moscou, negociação gerando em torno de 8 milhões de euros por 70%, o Flamengo ficaria com 30%, o jogador perdeu um pênalti, né, na final ontem contra o Barcelona, mas foi bicampeão da competição, ele participou no passado na vitória de virada contra o time grego do Olympiacos, comandado pelo Filipe Luís, hoje treinador do time principal da equipe rubro-negra. Além dele, Vitor Hugo desperta o interesse do Santos, há uma possibilidade, do Vitor Hugo sim, diferente do Matheus Gonçalves, reforçar uma equipe da Série A, né? O técnico Juan Carlos Vojvoda tem a possibilidade de dar o aval e ficou até terça-feira nessa agora para resolver a situação do atleta, até o dia 26, se vai ou não contar com o jogador no elenco. Caso o Vojvoda aprove o nome de Vitor Hugo, a equipe santista promete avançar nas tratativas. O Flamengo não deve dificultar uma saída, porém as negociações giram na possibilidade de empréstimo, né? O jogador que estava no Götze da Turquia quase foi para o Famalicão de Portugal. Não é, podemos dizer assim, um jogador que o Filipe Luís conta para o restante da temporada. Falamos de Vitor Hugo, falamos também de Matheus Gonçalves, vamos falar agora sobre Lohan, jogador que ano passado renovou o contrato com o Flamengo, inclusive fez um dos gols do empate em 2-2 com o Barcelona. O atleta, ele também pode ser negociado nessa janela. Vem jogando no Sub-20, mas tem salário de profissional. Gira em torno de 300 mil reais os seus vencimentos. O Flamengo observa o mercado. Ele quase foi para o próprio CSKA no início do ano e negociações, lembrando, se eu não me engano, o Lohan, ele é agenciado pela Rock Nation, né? E o atleta tem mercado e possivelmente nessa janela até o dia 2 devem chegar negócios por ele. Boto, assim como o Filipe Luís, não descarta a negociação nem por empréstimo e nem por indefinitivo, né? Lembrando, ele quase foi para o CSKA Moscou por muito pouco, chegou a embarcar quase, chegar a ficar aí no aeroporto, mas houve algum problema ali que ele não embarcou para a Rússia. Então, o Lohan seguiu no Flamengo, campeão mundial sub-20, intercontinental, fez um dos gols contra o Barcelona. O atleta está mais forte, cara. Acho até que o Lohan poderia, de repente, ser aproveitado ali numa função um pouco mais de atacante, mas, enfim, aí a opção aí do treinador, que também, assim como o Matheus Gonçalves, assim também como o Vitor Hugo, curiosamente, jogadores base revelado no clube, não tem sido aproveitado, então o Lohan pode também estar deixando o Flamengo, né? Eu procurei saber em relação à questão se ele tinha já alguma proposta oficial apresentada à diretoria do Flamengo, proposta oficial ao clube ainda não chegou, mas o certo é que existem clubes, podemos dizer, da Rússia, da Ucrânia e até mesmo da Turquia interessado no jogador Lohan, ok? Falando de Lohan, vamos para um outro atacante, dupla de ataque, né? Juninho. O Juninho continua chamando a atenção do futebol do mundo árabe. Depois de 2 empréstimos recusados, ofertados ao Flamengo, novamente o staff do jogador foi orientado e informado que o técnico Filipe Luís não conta com o atleta. Primeira contratação da era José Boto, chegou ao Flamengo custando 5 milhões de euros junto ao Karabag. Juninho perdeu espaço, principalmente com a ascensão de Wallace e com a possibilidade de atletas fazer a função de falso 9, como Gonzalo Plata e Bruno Henrique, além de ter Pedro no elenco. O jogador não deve sair, chegou a ficar muito próximo, caso isso acontecesse, né, em relação a todo o problema com o diretor de futebol do Flamengo, as falas fortes do Filipe Luís, mas deu a volta por cima. O relacionamento com os dois ainda não são lá, podemos dizer assim, as melhores possíveis, mas o jogador vem se, novamente, podemos dizer assim, se habituando ao elenco, vem novamente voltando à sua plenitude física e, obviamente, fisicamente e taticamente vai se incorporando cada vez mais na metodologia implantada pelo técnico Filipe Luís. Ou seja, Juninho, mesmo sendo a principal contratação, ou a única contratação, de fato, aquisição, né? O Danilo
veio livre no mercado, o Flamengo pagou, como eu falei, 5 milhões ao Karabakh do Azerbaijão, é avaliado nesse momento como uma contratação errônea. O Flamengo tem um pouco de dificuldade de entender isso e aceitar qualquer tipo de negociação. Claro, não pode aceitar qualquer tipo de negociação, mas propostas por empréstimo foram feitas e o Flamengo não aceitou. Lembrando, né, que ele deixou de ir para o Sevilha da Espanha para jogar no Flamengo a pedido, inclusive, de José Boto, teve, inclusive, ligação também do Felipe Luiz, deixando claro que o atleta iria ser aproveitado. Não tem sendo, não vem sendo, né? Perdão. Além disso, sobre a pincelada de Léo Pereira e Léo Ortiz, o Flamengo não quer negociar a dupla de zaga titular, uma de destaques, não só do futebol brasileiro, sul-americano, um ponto forte da equipe, né? Os Leléus, podemos dizer assim. Léo Ortiz chama atenção não só do RB Leipzig da Alemanha, mas também do Napoli, Juventus e Roma da Itália, e também o Bayern de Munique. O Flamengo quer segurar o jogador e já deixou claro ao staff do atleta, e ao mesmo atleta, ao Paulo Pitombeira, que cuida da carreira do Léo, que não quer negociar o jogador. Mesmo para Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele é agenciado pelo do Scheid, zagueiro ex-Botafogo, Grêmio, Ricardo Scheid, né? Recebeu muitas propostas já, está desde o Flamengo de 2020. Há uma possibilidade de, caso em janeiro venha propostas novamente do futebol europeu, aí sim o Léo Pereira pode sair do Flamengo, né? Porto, Sevilha e Valência, Sevilha e Valência da Espanha, Sevilha que tentou a contratação do Juninho, inclusive, fizeram propostas, mas o Flamengo recusou, mas já deixou claro que não é descartado uma renovação contratual com o jogador, com diminuição da multa contratual, e caso chegue uma proposta de um clube europeu em janeiro de 26, uma transferência não seja dificultada em relação ao defensor, ao canhoto zagueiro Léo Pereira. Além disso, vamos falar de Michael, né? O Flamengo, esse sim, não conta, não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz, custa 1,3 milhão aos cofres do clube, e o Flamengo tenta resolver essa questão. Até mesmo uma rescisão amigável já foi oferecida, o que não foi aceita pelo jogador e o seu empresário Eduardo Maluf. Ou seja, o Flamengo conta até o dia 2. Caso não aconteça a saída de Michael, o jogador vai continuar nesse momento com o mesmo status, treinando, jogando e esporadicamente sendo relacionado. Ele que está há mais de 14 jogos sem ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz, né? 8, 9 jogos por questões físicas, segundo o departamento médico do Flamengo, comandado pelo Fernando Sasaki. O jogador alegava uma entorse. Depois de ter voltado dessa entorse, o Felipe Luiz não tem aproveitado ele por questões físicas e técnicas, né? Opção técnica do treinador. Enfim, vamos aguardar. O Flamengo também gastando dinheiro com uma galera que eu vou te contar, hein? Então, sobre saídas, demos uma boa pincelada, falamos de Lohan, de Matheus Gonçalves, de Juninho, de Michael, as situações de Léo Ortiz e Léo Pereira e também de Vitor Hugo. Outro atleta no mercado da bola que está aquecido e vem chamando atenção, não só por ontem, né? É o zagueiro Iago, rapaz. O Iago que foi o herói do Flamengo, ontem, né? 1-2, né? O Léo Nanete agarrou muito também. Aliás, o Flamengo, há um entendimento que nessa janela está no mercado, mas não deve contratar zagueiro canhoto, embora o Iago seja destro e jogue pela direita, né? A situação do Iago é que ele vem chamando a atenção da Premier League, né? Segundo o GE. Globo, o atleta chamou a atenção do Everton. A gente vai até dar uma olhada aqui, de fato, para trazer para vocês com mais clareza, né, a informação. Homem de Gelo, o Iago está no último ano da base. Tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, tá? E ele é monitorado pelo Everton da Inglaterra. A informação é do Thiago Lima, meu parceiro Noel, né? O GE apurou que o Everton da Inglaterra já demonstrou forte interesse no jogador através do seu scouting no Brasil e tem monitorado Iago de perto já desde o ano passado, né? Outros 2 clubes europeus sondaram o zagueiro recentemente foram o Brentford, também da Inglaterra, da Premier League, e o Clube Bruges, da Bélgica, né? Até o momento não há propostas na mesa de forma oficial. O único clube que apresentou de fato uma oferta para o Iago, por enquanto, foi o brasileiro Bahia. Foi o Clube Bahia, o Clube do Bahia, né? O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, que gosta muito do jogador, indicou a possibilidade da contratação. A diretoria do tricolor baiano chegou a oferecer 2 milhões de euros, em torno de 12,8 milhões de reais, e além disso o Flamengo ficando com 20% de uma venda futura, e essa proposta inicial nem chegou a sequer o Flamengo abrir proposta e qualquer tipo de negociação e falou que o jogador não está à venda. Lembrando, ele tem contrato até dezembro de 2026, né? Ou seja, o Iago vem chamando a atenção, né? O jogador ganhou praticamente tudo, né? Só nesse segundo semestre o Iago ainda tem para disputar o Sub-20 Carioca e a Copa do Brasil. Mas o zagueiro já zerou o game, né? Completou o currículo
dos campeonatos da base, independentemente da categoria. Ele possui um título da Copa do Brasil Sub-17, uma da Supercopa do Brasil Sub-17, um do Campeonato Brasileiro Sub-20, Sul-Americano Sub-20, 2 Libertadores Sub-20 e agora 2 Intercontinentais, ou seja, título mundial também do Sub-20. Zerou o game, ganhou tudo que poderia ganhar o nosso querido Iago. Além disso, ele foi campeão sul-americano, né, como a gente falou, com a seleção brasileira. Esse título sul-americano é com a seleção, não é só com o Flamengo, não. Tá? E lembrando que contra o Barcelona ele fez o gol de empate que levou para os pênaltis, depois bateu aquele pênalti com uma cavadinha, né? Estilo Cole Palmer, né? Ficou frio a criança. Então, segundo o GE, o meu amigo Thiago Lima, né, o meu parceiro Noel, o pedido chama ele de Noel, o Flamengo tem que abrir o olho, a Inglaterra está de olho na joia do Flamengo, o zagueiro Iago. Tem sido um pouco aproveitado pelo técnico Felipe Luiz, o companheiro dele, João Vitor, tem ficado mais no banco de reservas, o outro zagueiro é o Cleiton, não assinou pré-contrato com nenhum outro clube, mas já deu muitos indícios que não vai ficar no Flamengo, seu contrato se encerra em dezembro, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube? Pode. Não assinou? Não, mas não deve permanecer, as negociações não foram, podemos dizer assim, não foram avançando, não avançaram com o Juliano Bertolucci, que cuida da carreira do canhoto zagueiro Cleiton, que é até bom jogador, mas o Flamengo não chegou a um acordo. Agora uma informação que é de um outro clube, mercado da bola, mas indiretamente tem, no sentido, o Flamengo envolvido, né? Andreas Pereira, ele que teve seu nome muito ventilado entre janeiro e março no clube, eu mesmo conversei com o José Boto, com outras pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, que de fato avaliam que ele é um bom jogador, mas naquela oportunidade não era a necessidade do Flamengo. Na segunda oportunidade, o clube tinha outros nomes já, podemos dizer assim, mapeados. O Flamengo trouxe o Saúl, né, que estava livre no mercado, mais experiente, 30 anos. O Andrés tem 29, se não me engano. Depois vou até confirmar aqui quantos anos tem o Andrés Pereira, mas o Andrés Pereira ele tem, se eu não me engano, 29 anos. Né? Ele que é belga, né, naturalizado, né, brasileiro, é belga naturalizado brasileiro, brasileiro naturalizado belga. Né? É o belga brasileiro Andreas Pereira. Vamos confirmar aqui direitinho quantos anos ele tem. Tem contrato com o Furra até junho de 26. É isso. O Andreas tem 29 anos, faz aniversário no dia 1º de janeiro. Né? Ele tem um ano a menos que o Saúl espanhol. O Saúl veio para a posição dele. O Flamengo também contratou o Jorginho, perdeu o Gerson, é verdade. Então não era uma prioridade do Flamengo naquela oportunidade. O jogador chegou a recusar uma proposta do Palmeiras de 25 milhões no início do ano. O Palmeiras focou no Andrés, dispensou o Jorginho. O Flamengo trouxe o Jorginho, não fechou com o Andrés, mas mesmo encerrando aquela janela, o Palmeiras ficou de fazer uma nova proposta para o belga. E parece que dessa vez ele deve aceitar a proposta, né? Querendo voltar ao futebol brasileiro, e o Flamengo, podemos dizer assim, preterindo o atleta. O Flamengo não tem interesse no jogador. Repito, conversei com pessoas ligadas à diretoria do clube, cheguei a falar com o José Boto, que avalia ele como um grande jogador. Não era o 10, que também procurava para ser o reserva do Arrascaeta. Eu discordo. Ele usa o 10, a 10 do Furra. Ele é um atleta que consegue desempenhar a função, cansou de ser jogador, o melhor 10 da rodada, o melhor 10 do mês no Furra, deve sair da equipe inglesa. E o próprio Furra entende que esse é o momento de negociar, porque em janeiro ele pode assinar um pré-contrato, e aí negociando uma rescisão amigável, ou esperando chegar no meio de 26 para sair de forma gratuita da equipe inglesa, que pagou 10,8 milhões de euros junto à United quando ele não ficou no Flamengo. O jogador já deixou várias vezes claro que gostaria de voltar ao Flamengo. Felipe Luiz gosta do seu futebol, mas entende que não se encaixa na filosofia atual do time do Flamengo. Eu discordo. Eu acho que quem tem Everton Araújo, quem tem o Alan ganha quase 1 milhão no Flamengo. Né? E ele não é volante. Lembrando que ele não é volante. Ele é terceiro, quarto homem do meio campo. O Everton Araújo era segundo homem e virou cabeça de área. O Alan também é cabeça de área e volante. Eu acho que para ter esses dois jogadores do Flamengo, já com Jorginho, Saúl, Pulgar, Dela Cruz, acho que cabia o Andrés Pereira. Mas, enfim, e a proposta caiu drasticamente de valores. Né? Ele que não aceitou ir para o Palmeiras em janeiro, parece que em torno de 14 a 15 milhões a equipe alviverde estaria disponibilizando essa quantia, e o Fulham parece que agora topa. Lembrando, eu conversei com uma pessoa ligada ao diretor do Flamengo que disse que avaliaria na época que 18 milhões já era caro pelo Andrés. Né? O Palmeiras colocou 25 e ele não quis vir. Nesse momento, 15 milhões, o Fulham topa negociar, valores entre Andrés e Palmeiras estão muito ajustados, e o jogador deve ser reforço da equipe alviverde. Por que eu estou falando disso? Porque o Andrés, obviamente, foi o cara que ficou marcado na falha da final da Libertadores de 2021, na prorrogação, e pode ter Flamengo e Palmeiras de novo na final esse ano, dessa vez em Lima. Né? O Palmeiras enfrenta o River Plate, que teve dificuldade contra o Libertad, o Palmeiras passou fácil
pelo Universitário do Peru, se enfrentam nas quartas de finais e quem avançar vai enfrentar o adversário ou São Paulo ou a LDU que ficou no grupo do Flamengo em primeiro. O Flamengo foi o único time que passou para as quartas de finais, ficando em segundo lugar. Todos os outros times que passaram foram primeiro em seus grupos, inclusive a LDU, eliminando o Botafogo, que era favorito. Ou seja, o Andrés pode enfrentar o Flamengo numa final de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Já pensou, meu? Que loucura, hein? Muitos torcedores do Flamengo gostariam do Andrés, outros não querem nem que passe perto o nome do atleta, quanto mais ele jogar no Flamengo. Mas e você? Comenta aqui o que você achou desse vídeo, sobre as possíveis saídas. O Flamengo está no mercado, aguardando sair esses atletas para poder tentar ainda se reforçar. Zagueiro, parece que o Flamengo deu uma desistida até pela grande evolução e atuação. Eu, sinceramente, não achei que o Iago jogou tão bem, não, mas ele foi, de fato, o personagem 1-2 da partida ao lado do Léo Nanete. Né? O Flamengo dá uma recuada na procura de um goleiro e de um zagueiro, né? Inclusive, também já até liberaria o Matheus Cunha. O Léo Nanete tem estofo para ser esse segundo reserva do Flamengo momentâneo. Mas, enfim, e não tem um salário barato, não. Tá? Ele renovou ganhando R$120 mil por mês, o Léo Nanete. Cara, manda o Matheus Cunha pro Cruzeiro, vai lá. Aí. Mas, enfim, falando sobre o Michael, sobre o Juninho, sobre o Lohan, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, demos uma pincelada em relação ao Léo Ortiz e Léo Pereira e, obviamente, também falamos sobre essa situação do Andrés Pereira e do Iago. Beleza? Flamengo no mercado, espero que você deixe o like, se inscreva, tenha gostado do nosso conteúdo. A gente volta amanhã, de manhã, por volta de 8h30, 9h30, abrindo a nossa semana e também os trabalhos para as 11 horas na Rubro News TV, você acompanha a nossa live, tá bom? Tamo junto, não esqueça de deixar o like, de se inscrever e também se inscrever na Rubro News. Beijo no coração de vocês, um ótimo domingo, um forte abraço. A gente partiu, fui! Valeu!